Escola Agostinho Francisco Ferreira de Lima. Cidade de Quixeré, estado do Ceará. Pouco antes da pandemia, o prédio da única unidade de ensino da comunidade Bom Sucesso começou a ser reformado. A gente não esperava que isso fosse acontecer realmente. As crianças também gostaram bastante. Tanto que nem a timidez da Pietra e do Cleiton conseguiu esconder. Estuda a atividade, O que tem lá? a sala de brinquedo. Para Maria Vanessa, as mudanças têm um significado especial. Ela foi nomeada diretora da escola, onde estudou até a 6ª série. Foi muito gratificante para mim, que eu fiz toda a minha base aqui nessa escola e eu não tive a oportunidade que o meu filho está tendo, que ele estuda aqui, de ser contemplado com esses espaços. Eu acredito que vai contribuir muito na transformação dele como pessoa, como profissional, que ele vai ser algum dia, né? A reforma beneficiou 38 crianças. Quem gosta da escola? A escola da comunidade Bom Sucesso é uma das 16 mantidas pela Prefeitura de Quixeré. A única com um telhado diferente. Painéis solares foram instalados durante a reforma, bancada por empresas que investiram nessa fonte de energia na região. Foi muito gratificante para a gente, porque a gente sabe que hoje o uso de placas solares, né, ela é renovável e também ela dá uma diminuição na energia, né? Mais do que economizar com a conta de luz, a instalação das placas aproximou a comunidade, onde moram cerca de 180 pessoas, do projeto da usina solar. O empreendimento mudou a paisagem da Chapada do Apodi, no sertão cearense. A cidade de Quixeré fica a pouco mais de 200 quilômetros de Fortaleza. O trecho inicial, a partir da capital cearense, é cercado por uma das espécies mais tradicionais do Nordeste brasileiro. São quilômetros e quilômetros de cajueiros frondosos. Os frutos amarelos se foram, mas a colheita não afetou a beleza das árvores. Aos poucos, a paisagem vai mudando. A terra fica mais seca. Logo adiante, aparecem outros tipos de vegetação comuns na região. São os marmeleiros e as carnaúbas, uma espécie de palmeira nativa que há um século atrai olhares estrangeiros. Perto da cidade de Russas, pegamos uma rodovia estadual e cruzamos o rio Jaguaribe. Já no sertão, a seca predomina. O verde vira pontos raros no meio de galhos secos. Este é o cenário que nos guia até a usina fotovoltaica Apodi. Ela começou a ser construída em 2017, numa área de pouco mais de 400 hectares, o equivalente a 400 campos de futebol, por iniciativa de 2 empresas norueguesas, Scatec e Equinor. A operação começou em novembro de 2018. A Apodi representa a nossa entrada nessa atividade de energias renováveis no Brasil, podendo também, então, trazer para o Brasil nossa disposição e nossos investimentos em garantir energias renováveis, crescer nesse ambiente de energias renováveis aqui no Brasil também, aproveitando desse potencial que tem aqui no Brasil. Fundada em 1972, a Equinor está presente em 30 países. No Brasil, chegou em 2001 de olho no mercado de petróleo e gás. Nos últimos anos, passou a investir em energias renováveis. O mundo mudou, o Brasil mudou, a tecnologia mudou. Tudo evoluiu numa direção convergente para tornar essa atividade uma atividade mais atrativa, mais interessante e que nos dá segurança de que é um bom destino para os nossos recursos, para os nossos investimentos também. Combinado com isso, teve uma redução drástica de custos, tornando esse tipo de atividade muito mais competitiva.
Já a Scatec foi fundada em 2007 com foco nas energias renováveis e atua hoje em 18 países, na maioria com plantas solares. No Brasil, desembarcou em 2016. O presidente da empresa no país explica que o desenvolvimento de um novo projeto depende de alguns fatores. Primeiro, recursos, no caso, dias ensolarados, o que existe em abundância no Brasil. Em segundo lugar, diz ele, buscamos um terreno sem restrições. E em terceiro, um aspecto chave, a possibilidade de conectar as plantas ao sistema elétrico. Nem sempre é possível estar perto dos consumidores. Daí porque é importante expandir a rede de distribuição, cita. Cada quadrado deste aqui corresponde a um painel. Num corredor como este, são centenas deles. Ao todo, na planta solar aqui de Apodi, existem 500 mil placas, uma quantidade suficiente para gerar energia para abastecer 200 mil casas. Apodi pode gerar 162 megawatts de energia. Para isso, tudo o que é produzido em cada painel percorre um longo caminho. Essa energia acumulada vai juntando de várias partes da planta e, posteriormente, chega nessas estações transformadoras, que é exatamente um centro como esse que a gente vê aqui atrás, onde a gente vai ter inversores na conversão da energia contínua em energia alternada e, por fim, vai ser elevada essa energia em 34.500 volts, 34.5 kV que a gente chama. É um transformador de média tensão, posteriormente levado para um transformador de alta tensão e aí conectado no operador final como a Chesf, que é o nosso caso. Por sua natureza, a Apodi é capaz de gerar energia apenas durante o dia. Neste período, os painéis acompanham o Sol movidos por quase 5.400 motores. Eles apontam para o leste no início da manhã e ao longo do dia eles vão girando automaticamente através de um sistema, de um software, de um computador que rastreia a inclinação do ângulo do Sol e termina no oeste no final do dia. Sem esse movimento, não seria possível garantir o aproveitamento total da luz do Sol. E a capacidade de geração de energia seria reduzida entre 10% e 30%. No sertão cearense, um fator ameaça o bom funcionamento da usina: a poeira, acentuada pela presença de uma empresa de cimento nas proximidades. Para evitar problemas, os painéis são lavados frequentemente. A gente limpa para poder justamente recuperar essa energia e deixar a perda no menor nível possível, em torno de 1%, 1,5%. A Apodi custou 225 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais, e é a maior planta solar da Scatec Equinor fora da Europa. Desde que começou a operar, evitou a emissão na atmosfera de 345 mil toneladas de gás carbônico, o CO2, um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa, ligado diretamente à crise climática. Desde 2012, as usinas solares no Brasil evitaram a emissão de 33 milhões de toneladas de CO2. É como se 33 milhões de carros parassem de rodar, mais de 5 vezes a frota de automóveis da cidade de São Paulo. As projeções aí é que a gente atinja o net zero, né, o zero de emissões líquidas até 2050, e as energias renováveis são uma solução, assim, não só fáceis de se atingir, porque elas são literalmente limpas, né, energia vindo do sol, energia vindo do vento, mas também que geram economia. Além da sustentabilidade, os empreendimentos desse tipo têm um efeito econômico. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, eles geram eletricidade a preços até 10 vezes menores que das termoelétricas fósseis ou na comparação com a energia importada de países vizinhos. Atualmente, o Brasil soma mais de 9 gigawatts de potência operacional em usinas de grande porte. É o equivalente a mais da metade da hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior do mundo. As usinas solares estão distribuídas em 12 estados, principalmente na região Nordeste. De acordo com a última edição do Atlas Brasileiro de Energia Solar, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a região tem o maior potencial solar no país. Em seguida aparecem Sudeste e Centro-Oeste. Os pesquisadores responsáveis pelo Atlas destacaram o alto nível e a baixa variabilidade da irradiação solar no Brasil em comparação com países onde a tecnologia está consolidada,
como Alemanha, Espanha, Itália, Portugal e França. Um cenário que, segundo o estudo, indica o grande potencial energético brasileiro. Ninguém esperava que a gente se tornaria a segunda maior fonte de energia do Brasil já no ano de 2023, né? Mas as projeções assim, de algumas empresas, por exemplo, de estudos como a Bloomberg, já há mais de 10 anos já projetam que entre 2030 e 2040 a fonte solar fotovoltaica ela vai ser a maior fonte de energia elétrica aqui do Brasil. Desde 2012, os investimentos em grandes projetos no setor passam de 46 bilhões de reais, segundo a Absolar. Para 2023, a entidade prevê mais 20 bi. Isso deve representar 5 gigawatts a mais de potência instalada. Se o número se confirmar, o país deve atingir 34 gigawatts em energia solar, 2/3 referentes a pequenas instalações. Uma parte dos investimentos cruzou o Atlântico, da Noruega para o Brasil. O relatório mais recente sobre investimentos noruegueses no país revela que 71% do dinheiro aplicado aqui foi para o setor de energia. Do valor investido, 4% foram destinados a fontes renováveis. De acordo com o documento, esta é uma tendência que deve crescer, já que a Noruega considera o Brasil um parceiro estratégico na transição para uma economia de baixo carbono e no desenvolvimento de tecnologias verdes. Empresas norueguesas, Brasil é fundamental, é muito importante. Nós queremos contribuir para o desenvolvimento do Brasil para esse futuro verde. Se depender das empresas, a bandeira da Noruega seguirá brilhando sob o sol do Brasil. Nós agora temos investimentos de 770 milhões de dólares em projetos de solar, energia solar. Vai gerar 1 gigawatt de energia. Então, isso é muito importante. Nós tomamos a decisão como empresa de que nós concentraríamos nossos investimentos em um número menor de países. Nesse sentido, o Brasil ele se sobressai como um dos países assim, que estão no topo da lista da empresa. Brazil is one of our 7 core markets. O executivo diz que o Brasil é um dos mercados estratégicos. Ele destaca que o país tem uma estrutura sólida, uma agenda clara, uma rede regulatória e uma base institucional voltadas à energia renovável, o que o torna atrativo para futuros investimentos. É um dos fatores que motivam o Fídias. Nascido na região de Quixeré, ele trabalha há 2 anos na planta de Apodi. Além de transformar a comunidade vizinha, você gera emprego de qualidade para toda a região, né, para todas as cidades circunvizinhas aí no raio de 50, 60 quilômetros, para técnicos, engenheiros, equipe administrativa, enfim, é uma rede em cadeia de empregos de qualidade. Falo por mim e também pelos funcionários da Scatec. A melhor coisa que podemos fazer é investir nosso tempo, nosso dinheiro em países como o Brasil, onde há estrutura e onde há oportunidade de construir fontes de energia renovável. Por mais que de longe a gente tente imaginar a grandeza do aerogerador, a gente só tem a real dimensão do tamanho desse equipamento quando a gente chega pertinho. A luz do sol não é o único combustível das energias limpas no Brasil. Aqui na região Nordeste, os ventos também ajudam a mover a transição energética do país. Este é o complexo Ventos de Santa Eugênia, da Statkraft, uma estatal norueguesa. A construção começou em janeiro de 2021 e deve ser concluída no segundo semestre deste ano. Parte dos equipamentos já está em operação. No total, serão 14 parques eólicos numa área de 489 hectares, o equivalente a quase 500 campos de futebol. Localizada entre as cidades de Uibaí e Ibipeba, no sertão baiano, a planta vai abrigar 91 aerogeradores. Para chegar ao complexo, viajamos por mais de 500 quilômetros a partir da capital Salvador.
São cerca de 7 horas de carro. Pelo caminho, cruzamos com partes de futuros aerogeradores, levadas de caminhão por uma rodovia estadual, a BA-052. A montagem das torres é uma operação complexa. A gente precisa de fundação para segurar e suportar todo esse peso. Os componentes são fabricados, partes na região e partes até fora do Brasil. Depois de pré-montar todas essas peças, a gente precisa de um guindaste. A gente usa o guindaste de 750 toneladas para montar todos esses quebra-cabeças, todas essas peças da torre e os componentes. Por mais que de longe a gente tente imaginar a grandeza do aerogerador, a gente só tem a real dimensão do tamanho desse equipamento quando a gente chega pertinho. Eu, por exemplo, com 1,75 m de altura, praticamente desapareço aqui na base do aparelho. São 200 metros de altura, 120 da torre e 80 da hélice. É como se empilhássemos 5 estátuas do Cristo Redentor. Quando os 91 aerogeradores estiverem operando, o complexo Ventos de Santa Eugênia terá uma capacidade instalada de quase 519 megawatts. É o suficiente para abastecer 1.170.000 casas. Para isso, a energia gerada pela rotação das hélices movidas pelo vento desce por cabos dentro da torre. Depois, de forma subterrânea, vai até a rede de média tensão. Segue então para a subestação elevadora, de onde parte para uma viagem de 60 quilômetros por uma linha de transmissão até o ponto de conexão com o Sistema Elétrico Nacional na cidade de Gentil do Ouro. Quanto maior o vento, maior a geração, e a máquina tem proteções tanto para baixa geração quanto para uma grande quantidade de vento. Se tiver uma grande quantidade de vento, uma rajada muito forte, a máquina para de gerar por proteção. Ventos de Santa Eugênia custou quase 3 bilhões de reais. Para garantir a sustentabilidade operacional e financeira de um projeto bilionário como este, não basta saber que os ventos são frequentes na região. É preciso estudar o clima para ver onde cada torre deve ser instalada e, assim, garantir um potencial maior de geração de energia. Os estudos mostram que o vento é predominante de uma direção, mas todas as torres elas têm um equipamento que consegue identificar a direção do vento. Por isso que a gente vê dentro do parque áreas que não tem torre, provavelmente o relevo não é favorável ou é difícil de construir. O vento brasileiro é um vento forte, constante e sem rajadas, principalmente no Nordeste, porque ele sofre a influência dos ventos alísios que vêm do Oceano Atlântico. Este vento faz com que a produtividade da máquina, do aerogerador, seja em torno de 50% e a média mundial não chega a 30%. Com esta característica e com o ganho de escala global da tecnologia eólica, esta fonte se tornou a segunda mais barata do Brasil em 2017. E hoje, com a energia solar, que começou em 2015, a energia eólica é a fonte mais competitiva. Fundada há mais de 100 anos, a Statkraft é líder em energia renovável na Europa e está no Brasil desde 2012. Por aqui controla 18 ativos, que somam 450 megawatts de potência instalada, sem considerar o projeto que está sendo desenvolvido na Bahia. Fora da Europa é o empreendimento de maior porte que está sendo desenvolvido. E aqui no Brasil também tem uma significação importante no sentido de que após a construção atingiremos a meta de 1 giga instalado no Brasil, que é um desafio que a gente definiu no início. E também para o próprio país, eu diria que tem importância, né? Quando ele estiver produzindo 100%, ele vai fornecer energia para mais de 1 milhão de residências brasileiras. A geração de energia pelo sol e pelo vento já ocupa o 2º e 3º lugares na matriz energética brasileira. Tem entre 24 e 25 gigawatts de potência instalada cada. Ficam atrás apenas da fonte hídrica, que responde por pouco mais de 100 gigawatts no país, praticamente a metade da disponibilidade nacional. O Brasil possui 869 parques eólicos em 12 estados, conforme o balanço de janeiro. Juntos, somam quase 10 mil aerogeradores em operação.
Entre 2011 e 2020, os investimentos no setor passaram de 35 bilhões de dólares, quase 200 bilhões de reais. Atualmente, o Brasil ocupa a 6ª posição no ranking mundial de capacidade instalada em energia eólica. 10 anos atrás, estava no 15º lugar. No caso da energia solar, aparece pela primeira vez na 8ª colocação, incluindo os sistemas de geração própria. O mundo está passando por um processo muito importante de transição energética. E não só a transição energética pensando no clima, mas mais recentemente a gente está vendo que os países estão buscando investir em fontes naturais renováveis para ter a sua independência energética. Neste aspecto, o Brasil já está adiantado, porque o país sempre teve uma matriz muito renovável e independente. Para se ter uma ideia, a potência instalada no Brasil supera o recorde na geração de energia pelo vento atingido em dezembro pela Grã-Bretanha. Lá, as turbinas produziram quase 21 gigawatts, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O modelo é considerado essencial para que os britânicos alcancem a neutralidade na emissão de carbono. Por aqui, as usinas eólicas evitaram a emissão de mais de 34 milhões de toneladas de gás carbônico em um ano, segundo a AB Eólica. Estamos em um momento de emergência climática, né, que precisamos descarbonizar o mundo. E a gente enxerga que isso vai acontecer por duas dinâmicas especiais. Por um lado, um aumento da eletrificação, portanto, a eletricidade vai tomar conta de espaços que anteriormente eram usados pelo motor a combustão. E, além disso, a própria eletricidade vai ficar cada vez mais limpa, porque eólica, solar, como comentávamos, são muito competitivas e vão aumentar a presença deles dentro do mix de geração. Na escola Gildécio Pereira Matos, da comunidade Olho d'Água, na cidade de Uibaí, a chegada das torres despertou a atenção das crianças. Quando começou a montagem, elas ficavam o tempo inteiro curiosas, perguntando o que era, para que servia. E a gente, com pouco conhecimento, a gente começou, né, a falar que era uma empresa que estava chegando, que iam montar umas torres para gerar energia, até que nós resolvemos pegar o binóculo para que elas observassem de mais perto. E nesse dia foi um dia de festa, porque cada um queria participar, tá olhando, tá vendo. Quem me contou, mas foi minha mãe. Na casa do Adrian, de 9 anos, a novidade virou assunto de família. Eu imaginava que não seria tão grande assim. Então aí quando eu vi do lado de casa, dava para ver um bocado delas. E meus pais falaram que era gigantesca. E eu não estava achando que era muito grande. Enquanto conversa, o garoto se diverte no balanço instalado pela Statkraft na escola. O brinquedo, tão simples, virou um atrativo. Todo mundo aqui de manhã quer vir no balanço. Todo mundo. Ninguém, só algumas pessoas brincam de outra coisa. Todo mundo quer vir no balanço. Mas ele não foi a única mudança por aqui. As paredes do pátio ganharam um colorido especial. A pintura foi feita por alunos e professores usando geotinta, um produto natural feito a partir de pigmentos da terra. A escola ganhou ainda um jardim sensorial. Plantas típicas passaram a ser cultivadas pelos estudantes. Quando você passa a sair da sua rotina e passa a vivenciar outras coisas, com certeza vai se refletir no aprendizado. Com certeza. As melhorias fazem parte de um projeto desenvolvido pela Statkraft. Batizado de Ventos da Gente, ele atende 40 escolas municipais, beneficiando mais de 4.500 alunos e 300 professores. Esse programa ele está dividido em 2 municípios, Uibaí e Ibipeba, e está dividido em 3 pilares: desenvolvimento educacional, desenvolvimento econômico, organizacional e desenvolvimento socioambiental. Isso tudo foi feito a partir de um diagnóstico, né, que a empresa fez antes de chegar com o empreendimento aqui na região. É uma forma de retribuir pelos bons ventos que sopram por aqui e fazem girar as pás que geram energia do futuro. São as sementes de um novo amanhã. Com a chegada do empreendimento, traz, né, para essa região oportunidades de emprego,
né? Acredito que a maioria dos pais dessas crianças tiveram a oportunidade de contribuir para o andamento desse projeto e também mostrar para essas crianças, né, futuras oportunidades aqui na região. A partir do momento que eles sentiram, né, o sabor de trabalhar, de ganhar o seu pão, com certeza eles não vão ficar onde eles estavam, eles vão querer mais. Ou nessa empresa ou em outra, mas eles vão querer uma vida melhor do que o que eles tinham. Nós estuda assim, aprende. Aí quando nós crescer, nós vai ser alguma coisa da vida.